Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou estar compartilhando aqui com a minha filha Carol o estudo do Vem Segue, tá bom? Hoje é dia 25 de junho. Eu convido todos vocês a fazerem parte diariamente desse estudo comigo aqui do ensino do Vem Segue. Então vocês podem acompanhar pela Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite, também pela página no Instagram, A Luz das Escrituras, nos grupos de WhatsApp e neste canal Escola Dominical Brasil. Bom, essa semana, falando sobre a responsabilidade dos pais em ensinar os filhos, eu compartilhei a sessão 68 de Doutrina e Convênio, o versículo 25, que diz, a respeito do que os pais devem ensinar os filhos para o batismo, para que eles estejam preparados para o batismo. Fala sobre ensinar sobre a fé em Deus, em Jesus Cristo, sobre o arrependimento, fala sobre ensinar sobre o recebimento do Espírito Santo, né? Então tem muitos ensinamentos. E eu compartilhei somente o versículo 25 naquele dia. E tem muitas outras coisas que falam aqui a respeito do que os pais devem ensinar os filhos. Então, hoje eu vou continuar esse estudo aqui da relação entre pais e filhos. Vou compartilhar a sessão 68, versículo 28, tá bom? Eu vou pedir para a Carol ler aqui o que diz. E também ensinarão seus filhos a orar e a andar em retidão perante o Senhor. Muito bem, então aqui ele falou sobre dois ensinamentos. Ensinar os filhos a andar em retidão perante o Senhor e ensinar os filhos a orar, né? Então, eu faço uma pergunta para a Carol. Carol, quando que você aprendeu a fazer oração? Quando foi? Se me perguntar, eu não lembro, né? Não lembro. Porque como meu pai e minha mãe sempre já foram na igreja, né? Antes de eu nascer, então eu já nasci no convênio. Então, aqui já tinha a prática de oração. Então, meu pai já orava, minha mãe já orava. Então, se me perguntar quando eu aprendi a orar, não vou lembrar, não sei. Muito boa a sua resposta, porque eu acredito que isso faz parte de você, porque já estava agregado naturalmente. Foi naturalmente, né? Não foi algo perguntando, ela não está lembrando. Eu lembro que alguém falou que tem que chamar o nome do Pai Celestial, terminar em nome de... Não, já sempre foi feito no lar, então isso ajuda, né? Eu acredito, na verdade, fielmente, que a melhor maneira que nós temos de ensinar os nossos filhos é por meio do exemplo, tá bom? Não é falar, vai lá fazer oração. Não, chama para fazer oração, né? Depois tem que ir lá desafiar eles, lembrar eles de fazer oração sozinho também. Mas é algo que vem natural. Se nós vivermos o Evangelho, nossos filhos vão aprender essas coisas. Outra parte aqui que eu achei muito interessante é o versículo 29, tá bom? Lê para nós aqui, Carol. E os habitantes de Sião também observarão o dia do Senhor para santificá-lo. Muito bom. Então aqui quando falo os habitantes de Sião, eram os membros da igreja, tá bom? E os membros da igreja deveriam observar, santificar o dia do Senhor. Então como que nós podemos ajudar nossos filhos a santificar o dia do Senhor, ensinar eles? É por meio do exemplo. Se você guarda o dia do Senhor, naturalmente os seus filhos vão saber o que é guardar o dia do Senhor. Então é assim com todos os mandamentos. A melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Vou compartilhar os versículos finais aqui, o 31, 32. O 31 e o 32. Pode ler para nós, Carol? Agora eu, o Senhor, não estou satisfeito com os habitantes de Sião, porque há ociosos entre eles, e seus filhos também estão crescendo em iniquidade. Também não buscam sinceridade, as riquezas da eternidade, mas seus olhos estão cheios de cobiça. Estas coisas não deveriam existir e precisam ser eliminadas de seu meio. Portanto, que meu servo Oliver Cowdery leve essas palavras à terra de Sião. Muito bom. Então aqui o Senhor ele mostrou um descontentamento dos membros da igreja, por causa que eles não estavam ensinando as coisas certas a seus filhos. Eles estavam ociosos, então eles ensinavam os seus filhos a crescer em ociosidade também. E aí aqui no final da revelação ele fala que ao servo dele, Oliver Cowdery, ele disse que ele deveria dirigir aos membros da igreja essas palavras, ou seja, ensinar aos pais para que os pais pudessem ensinar aos filhos, tá bom? Então é isso que se trata essa revelação aqui, de nós recebermos instrução do Senhor e passar para os nossos filhos, seja pela voz do Senhor ou pela voz de seus servos, é o mesmo, como já aprendemos nessa revelação aqui.
Então, eu gostaria de perguntar mais uma coisa para Carol, se tem algum ensinamento do lar que você já teve uma oportunidade de perceber, nossa, isso eu aprendi no lar. Ixi, tanta coisa, quase tudo, gente, que eu falo, assim como meu pai disse, o melhor jeito de você ensinar os filhos é através do exemplo. E eu falo que muito do que a gente é, muito do nosso caráter, da nossa personalidade é moldada pelos nossos pais desde criança. Então, assim, se me perguntar tudo, praticamente tudo, né? Eu lembro que eu tive uma experiência na primária, onde eu tava na primária e já tava acabando a aula. E tava na hora, e os pais iam buscar a gente, né? E eu tava perguntando cadê meu pai. E aí um dos meninos pegou e falou assim, eu vi o seu pai passando ali. E aí eu fui olhar e eu não vi ele passando, né? Mas aí eu peguei e falei assim, eu não vi ele passando, mas mesmo sem eu ver, eu acredito em você. Porque eu aprendi isso no lar, né? Com a história de... Quem era? Era Tomé. De Tomé. De que a gente tem que acreditar mesmo sem ver. Então, assim, isso foi uma coisa muito legal que eu aprendi no lar e que eu pude demonstrar também na primária, até a líder também percebeu. Só não cortando, mas já Pode cortando. A presidente da primária era a Roberta, e depois ela chegou em mim contando essa experiência de uma noite familiar que eu tive no lar, falando sobre acreditar sem ver, e aí eu compartilhei a experiência de Tomé, que somente depois que ele viu e tocou ali o Salvador que ele acreditou. E às vezes a gente pensa que a criança não está prestando atenção. Né? E ela era bem pequenininha na primária mesmo, e a presidente da primária ficou espantada como ela absorveu esse conhecimento e veio compartilhar. Meus olhos se encheram de água no dia ali. Foi muito, muito bom. Você quer compartilhar alguma escritura, algo que... Vou compartilhar. Então, continuando, né, falando, muito da que a gente aprende, muito da que a gente é por conta dos nossos pais, né? Nossa, o que eu sou hoje, sem dúvidas, é por causa do meu pai e da minha mãe. Sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas, né? Meu pai e minha mãe sempre foram um grande exemplo pra mim. Meu pai, nossa, sempre um grande líder na igreja, sempre ajudando os outros. Isso não era só... Eu, dentro de casa, já percebia muito. Se as pessoas de fora já percebiam, eu então... Então, assim, sempre foi um exemplo muito grande pra mim. Eu amo muito a minha família, porque eu sei que o que eu sou hoje é por conta da minha família. Com a minha família eu consegui ter uns valores que eu sei que foi por conta da minha família. Algumas coisas que eu absorvi já desde pequena e que eu tenho até hoje, que é facilidade em perdoar o próximo, a ter empatia. Isso são coisas em mim que se destacam muito, né? E eu sei que foi por conta da criação que eu tive, do ensinamento do meu pai e da minha mãe, e principalmente do exemplo, porque isso sempre foi meu pai, sempre, nossa, muito caridoso, sempre ajudando o próximo. Então eu sempre levei muito isso pra mim, ajudar as pessoas, ajudar, isso sempre se destacou em mim, e sempre as pessoas percebiam também na escola, enfim. Então, assim, é incrível, incrível, incrível. Eu amo muito a minha família, amo muito meu pai e minha mãe. São um exemplo muito grande. Desde pequenininha sempre vi o exemplo do meu pai. E eu lembro também, vou compartilhar com vocês, de Enos. Porque Enos, ele diz assim: e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. E minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador e clamei-lhe. Vou ler só essa partezinha, né? Mas acho que você já conhece, mas Enos, ele viu o pai dele, o que o pai dele falava, pregava, e o exemplo do pai dele. E isso deixou a alma dele faminta, né? Pelo Criador dele. Então ele foi lá e buscou por ele próprio. Com certeza, nossa, muito do que eu sou hoje foi pelos meus pais. Me ajudou demais, mas com certeza a gente tem que buscar o nosso próprio testemunho, mas com certeza me ajudaram muito e eu sou muito feliz pela família que eu tenho. Com certeza, eu tenho certeza, né? Já falei várias vezes, mas o que eu sou hoje é por conta do meu pai e da minha mãe, e eu amo muito eles. Obrigado, Carol, pelas palavras, e eu acabei compartilhando junto com ela aqui, né? Porque tá falando sobre o ensinamento dos pais aos filhos. Então espero que vocês possam aproveitar esse ensinamento. Nenhuma família é perfeita, existem erros dentro da família, em vez que a gente esquece de aplicar algum princípio, mas com a perseverança a gente consegue, né? Por meio do exemplo. Eu acho que o exemplo é o que ficou determinado aqui. Parte do versículo que eu li falou sobre ensinar as riquezas da eternidade.
e não somente as coisas da cobiça, né? De, você tem que só fazer faculdade, ganhar dinheiro. Não, você tem que ensinar também sobre ganhar o reino de Deus. Tem que ter o equilíbrio disso no lar, tá bom? Então nós deixamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até amanhã. Tchau. Desliga lá.